Bom, então vamos dar início em mais uma palestra, em mais um congresso. O pastor Rinaldo Filho, que me antecedeu, falou da emoção. E é emocionante mesmo nós voltarmos com a 18ª edição do Congresso Pastor Natanael Rinaldi. Glória a Deus pela vida da Igreja E-Paz, pela vida dos irmãos, do pastor Natanael, do pastor Edson Miranda, de todos vocês, por este congresso tão relevante, tão importante para a saúde espiritual da igreja. A apologética é de vital importância, como está em Judas, versículo 3. Nesta oportunidade, queridos, nós vamos tratar sobre a congregação cristã no Brasil. Esta igreja que atualmente tem sofrido um êxodo. Milhares têm abrido ou aberto, abrido é horrível, né? Abrido é bem janja, né? Agora eu janjei. Tem aberto seus olhos para as verdades da graça do nosso Deus. E foi graças à pandemia, porque no início de 2020, as igrejas foram logo em seguida fechadas. Devido à pandemia, os cultos eram transmitidos online. Então a congregação cristã no Brasil teve que liberar o YouTube para os membros assistirem. E toda vez que você assiste uma pregação no YouTube, o sistema randômico, o robozinho lá do YouTube, fala, ele gosta de pregação. Então o que faz o robozinho do YouTube? Coloca mais pregações para você. Aí o congregado, que era preso num aprisco, que não podia nem tirar fotos, que não tinha programa de rádio, que não tinha programa de TV, que não tinha mídias sociais, descobriu esta preciosidade. E eu digo para os irmãos o seguinte, as mídias sociais é uma faca de dois gumes. As igrejas não têm como evitá-la. Então o que nós temos que fazer? Preparar teologicamente para as nossas ovelhas viverem esse novo mundo. Mas os congregados não estavam preparados. E aí começaram a ouvir da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, e milhares estão acordando e estão saindo da congregação cristã no Brasil. Lá na nossa igreja de Rio Preto eu já recebi 4 famílias. E vou receber mais umas 3 até o final do ano. Irmãos, é incrível, eles chegaram lá e eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para receber esses irmãos? Chamei o Ministério de Louvor, falei, olha, chamei os 2 bateristas, tenho 2 bateristas, falei, pelo amor de Jesus, segura essas mãos santas de vocês. Tem irmãos aqui que têm ouvido, porque para eles, o nosso estilo de louvor é muito difícil. Eles têm que pagar um preço altíssimo para abandonar aquela bela orquestra que eles idolatram. E então eu chamei o Ministério de Louvor, separei algumas coisas ali, preparamos alguns abafadores na bateria, acrescentei mais 2 cânticos do cantor cristão na liturgia. E aí eles pediram para montar uma orquestra na igreja, nós autorizamos, e agora a nossa igreja tem órgão, tem violino, vai ter sax reto. Jesus amado, está a coisa mais linda. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir. Você pode aplaudir de pé, igreja. Irmãos, assim, agora faz um mês nós recebemos a última família que foi recebida, tem mais 3 ainda que são discipulados. E essa irmã se levantou e falou assim, pastor, quando eu cheguei aqui, eu pensei, era muito difícil eu congregar aqui, por mais que eu goste da palavra. Ela falou, o que me atrai aqui é a palavra. E ela falou, mas estava difícil. Mas aí eu vi, pastor, o Ministério de Louvor preocupado com a gente, até o menino da bateria preocupado em não rachar a bateria. Eu vi tudo isso, eu vi a preocupação de vocês e eu falei para minha família, nós temos que ficar nesta igreja, porque nós nunca tivemos pastores que se preocupassem com a gente. Sabe? Então assim, irmãos, a Bíblia fala
que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou a legalidade e o legalismo, superabundou a graça. Porque a legalidade e o legalismo também é pecado. E Jesus está libertando essas pessoas. Eles amam ouvir a palavra. Eles têm prazer em ouvir a palavra. E é uma maravilha pregar para a gente que quer ouvir. Não é? Isaías reclamou: quem deu crédito à nossa pregação? É duro pregar para quem não quer ouvir, mas aquele pessoal quer ouvir. E eles estão assim, animando a nossa igreja. São bênçãos em nossas vidas lá. Estamos discipulando eles direitinho, ensinando eles a refutar as heresias da congregação. Temos usado este livro aqui também como responder aos argumentos da congregação cristã. E, através desta literatura, nós temos ganhado ali muita gente para Jesus. Então tem sido uma bênção, irmãos. Glória a Deus por isso. Só que hoje, quando o pastor Edson Miranda me convidou, eu falei, tem que falar alguma coisa da congregação. Palestras sobre a CCB já foram dadas, ministradas em outros momentos. Vocês sabem que o pastor Nathanael Rinaldi gostava muito de tocar nesse assunto. E quero que vocês saibam de uma coisa: muito do que estamos colhendo agora é fruto do trabalho do pastor Nathanael Rinaldi. Muito. Então, quando o pastor Edson Miranda conversou comigo, eu falei sobre esta temática, porque segundo os ex-CCBanos, a pior heresia da congregação cristã no Brasil é justamente a questão do buscar a palavra. Já ouviram esse termo? Vamos buscar a palavra, porque aqui na congregação o pão sai quentinho. E aí eu sugeri o título: Os Oráculos de Deus na Congregação Cristã no Brasil. Nós vamos tratar hoje, na nossa cosmovisão e na visão de quem saiu da congregação, da pior heresia que eles têm dentro da organização, que é a palavra do ancião. Aquela palavra que é tão relevante, ou tem tanta autoridade, ou tem até mais autoridade do que a própria palavra de Deus. É algo assustador isso, tá? De onde eu tirei esse tema? Está aí, olha, 1 de Pedro 4,11, o apóstolo Pedro diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então Pedro está dizendo, oráculo aqui é a palavra de Deus. Oráculo aqui é a verdade de Deus. Oráculo aqui é o que Deus quer transmitir. E ele fala, se alguém fala, ou seja, se alguém prega, pregue de acordo com a palavra de Deus. Nós, quando subimos nessa tribuna, não estamos autorizados a pregar o que pensamos ou o que achamos. Temos que pregar o que a palavra de Deus exige que nós façamos, ou que nós transmitamos ao povo. Olha que interessante, Apocalipse 1:1 e Apocalipse 1:20. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui não há dúvida que o pastor da igreja é chamado de anjo da igreja. Mas por que o pastor é chamado de anjo da igreja? Porque o pastor, a palavra anjo significa mensageiro, e o pastor tem a incumbência de ser o mensageiro da igreja. Agora, que tipo de mensageiro tem que ser o pastor? Olha como é que foi a revelação do Apocalipse. Quem deu a revelação do Apocalipse? O anjo que veio falar com João. E o anjo falou o quê?
o anjo falou estritamente o que Deus havia dito, o que Jesus havia dito. Sabe o que isso nos mostra? É que a nossa missão, enquanto pregador do Evangelho, é apenas refletir a mais pura verdade da Bíblia Sagrada. E não o nosso achismo, mas sim o que a palavra de Deus diz. Por isso o pastor é o anjo da igreja, porque ele tem a missão de falar aquilo que Deus falou. O anjo não chegou em João e falou: João, eu tive uma conversa com Jesus, vem trazer a minha opinião para você sobre os últimos dias. Não, o anjo não disse isso. O anjo disse: eu vim trazer a revelação, o apocalipse do que Deus me disse. Então, o anjo na verdade abriu aspas e disse o que Deus disse, e disse o que Jesus falou, porque esta é a missão do anjo da igreja. Então, seja o pastor evangélico, seja o ancião da CCB, seja o reverendo da igreja chique, ele tem a obrigação de ser fiel ao que diz a palavra de Deus. Então é por isso que nós somos chamados de anjo da igreja. Não é porque a gente tem asa ou uma auréola especial. Nós somos pecadores como qualquer outra pessoa da igreja. Nós somos falhos como todos, mas nós temos a obrigação de estudar a Bíblia, de aprender a Bíblia e ensinar a Bíblia de acordo com a verdade do Senhor. Uma outra coisa, olha o que Paulo fala ao seu jovem pastor da igreja: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Paulo está orientando o seu jovem pastor. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aqueles que estão te ouvindo, ou os teus ouvintes. Então, olha a importância de pregar a doutrina adequadamente. Você vai conservar a tua salvação e vai levar outros à verdade da salvação. E sabe, irmãos, o Brasil é um país de modinhas. A pregação também nas igrejas são modinhas. Nós não temos que ir atrás de modinhas. Nós temos que pregar a palavra. As modinhas passam. Quem lembra na década de 90 aqui, os mais velhos, lembram que tinha a modinha do dente de ouro. Passou. Essas modinhas passam. Modinhas neopentecostais passaram. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas permanece firme a palavra do Senhor. Nós temos que ter isso em mente. É a palavra. A pregação do púlpito tem que ter um compromisso com a teologia pura, com a exegese verdadeira, com aquilo que está revelado nas Escrituras. Efésios 2, 20 a 22, Paulo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estando sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, de 20 a 22, e Efésios foi escrito mais ou menos no ano 55 a 58. E veja que quando Paulo escreve esta carta, já havia um fundamento apostólico, já havia uma doutrina, já havia um catecúmeno, já havia uma verdade bíblica, e é ela que tem que ser pregada. Irmãos, as pessoas estão cansadas de coaches em cima de púlpito. As pessoas estão cansadas de ouvir apenas o que eles acham que elas querem ouvir. Muito pelo contrário, a pregação do Evangelho, ela vem para nos afrontar e confrontar e nos espremer, porque esta é a objetividade da palavra do nosso Deus. Lá na nossa igreja, os irmãos perguntam: o senhor vai bater em que área domingo que vem? Porque, irmãos, quando eu subo no púlpito, eu subo com uma ripa na mão. Tá certo? Aí já inventei uma modinha. A ripa santa do pastor João Flávio. Já vai sair no YouTube amanhã. Tá certo? Mas lá nós descemos a ripa.
Está entendendo? Batemos no pecado, batemos na frieza espiritual, batemos na falta de comunhão, batemos na incredulidade, batemos nas trevas, porque essa é a missão de quem prega o Evangelho. E Paulo está dizendo para o seu pastor aqui, olha, tem um fundamento. Timóteo estava lá em Éfeso, tem um fundamento, tem uma doutrina, e doutrina não é uso e costumes, doutrina é ensinamento bíblico, isso é doutrina. Esse sermão foi feito aqui na Igreja do Brás, este áudio está no canal do CACP. Deleta-te de espírito de estudar a Bíblia, de ter livros paralelos, o nome disso é lepra! Em nome de Jesus, hoje o Senhor queima com fogo espiritual o espírito de estudar a Bíblia, o espírito de ver, aleluia, livros paralelos. Quem quer dá um glória. Você já imaginou expulsar o espírito de estudar a Bíblia da igreja? Porque a congregação cristã não aceita o estudo bíblico. E sabe por quê? Porque o ancião, e aqui as ovelhas que estão comigo lá já me contaram. Vamos imaginar, eles pegam Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Um ancião fala uma coisa, o outro ancião fala outra, o outro fala outra coisa. Cada um inventa uma coisa e fala. Porque a Bíblia é só um pretexto para a profetada que vem de cima do púlpito. E ninguém pode falar nada. Por quê? Se fala, está falando contra a palavra de Deus. É incredulidade, irmão. Não pode falar contra a santa palavra de Deus, irmão. É desse jeito que eles falam. Eu estou aprendendo, eu estou no meio deles agora, tem uns 20 lá na igreja. Está entendendo? É desse jeito. Irmãos, eles não querem que as ovelhas estudam, porque vejam, se eu pregar um negócio errado aqui, eu vou sair ileso dessa noite aqui? Se o pastor Natanael Rinaldi Filho aqui não me puxar a língua, o pastor Miranda puxa, o pastor Alexandre Farias com certeza fará isso, ou um de vocês. Vão perguntar, escuta pastor, que negócio é aquele negócio ali que o senhor pregou? O senhor está falando isso aqui? Que negócio é esse? Onde é que está escrito isso? Que base bíblica? Né, pastor Edson? Qual é a base bíblica? Porque numa igreja em que a palavra de Deus tem prioridade, não se pode pregar qualquer coisa em cima do púlpito, porque as ovelhas irão perceber. Aleluia. Agora, numa igreja de alienado, e aí não é só CCB, né? Tem a Universal, tem a Renascer, tem a Deus e Amor, tem um monte de igreja de alienados. Estão acabando com a escola dominical também agora. Porque estudar a Bíblia é um espírito maligno, expulsa o espírito de estudar a Bíblia. E aí, irmãos, essas palavras que vêm, faz a pessoa largar do cônjuge, faz a pessoa sair do emprego, faz a pessoa mudar de cidade, faz a pessoa vender o carro, faz a pessoa se estrumbicar na vida, como dizia minha avó. Sabe por quê? Porque é falsa profetada. O tempo não me é favorável, senão eu ia contar algumas experiências sobre essas falsas profetadas, mas preciso continuar. Josué, olha aí, a importância do ensino da Bíblia. Josué 1, 7 a 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Em vários textos do Velho e do Novo Testamento, as pessoas eram incentivadas a ler a palavra de Deus. Inclusive, entre os judeus, não havia analfabetos. Ah, Pedro era analfabeto. Não, Pedro não fez o segundo grau, mas o primeiro grau Pedro tinha. Todo judeu sabia a lei de cor. Tanto que Pedro cita, por exemplo, o profeta Joel, todo o texto decorado. Por quê? Porque eles guardavam a palavra no seu coração. Agora, depois dos 12 anos, eles podiam continuar o estudo, aí viravam mestre, como foi o caso do apóstolo Paulo,
que foi educado e criado aos pés de Gamaliel, tornando-se mestre. Tá certo? Então, amados, a palavra de Deus, ela deve ser estudada. E a congregação cristã no Brasil se orgulha da sua ignorância. Dentro da congregação cristã, a ignorância é um dom. Quanto mais ignorante, melhor. Olha que absurdo, aonde vamos chegar? A igreja que não sabe e se orgulha de não saber. É o fim do mundo. Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Continuando, olha aí. João 5,39, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem falou esse texto? Jesus. Olha Jesus falando em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade, bem forte igreja, e a verdade, esta é a verdade, o Evangelho. Agora vamos refutar alguns argumentos usados pelos indivíduos para promover a santa ignorância. Lucas 12,12 diz assim: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. E aí o congregado vibra com isso. Está vendo, irmandade? A palavra de Deus está dizendo, irmandade, que você não precisa ficar estudando, irmandade. É só pegar e se colocar na mão de Deus, irmandade, e na hora certa a irmandade será usada. É mais ou menos assim que eles defendem a tese. Agora existe um texto correlato, porque, irmãos, preste atenção. Os evangelhos têm que ser lidos e estudados, todos eles, de maneira organizada. Existem os sinótipos, o Mateus, Marcos e Lucas, que são os mais parecidos, e o de João. E às vezes o que um texto nenhum fala, o outro explicita melhor. Por exemplo, se não me falha a memória, no Evangelho de Mateus, os soldados estão diante de Jesus, batendo nele, dizendo: profetiza quem te bateu. Parece uma incoerência, porque afinal de contas estão ali na frente dele, batendo nele. Como é que profetiza se ele estava vendo? Mas ele não estava vendo. No Evangelho de João, se não me falha a memória, depois você consulta aí, está dito que ele estava com uma venda nos olhos. Por isso que eles batiam em Jesus e falavam: profetiza, porque ele estava com uma venda. Então, o que o evangelista fala, o outro complementa. Inclusive, essas histórias contadas de jeitos diferentes é que corroboram documentos um com o outro, como sendo documentos diferentes. Porque se o Evangelho de Mateus fosse igual ao de Lucas, o de Lucas igual ao de Marcos, o de Marcos igual ao de João, qual seria a evidência historiográfica? Que um era cópia do outro. Quando há um depoimento espontâneo, cada um conta de um jeito. Então, um achou importante não focar que ele estava vedado, o outro explicou. Olha o texto correlato do que nós acabamos de ler, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai ensinará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Mas para Deus trazer, para o Espírito Santo trazer a palavra na tua boca, você tem que primeiro fazer o quê? Colocá-la dentro de onde? Do seu coração. Primeiro você coloca dentro do coração, para depois o Espírito Santo trazê-la na sua boca. É assim que funciona. Então o cara pega o texto fora do contexto e inventa uma heresia. A heresia que é só orar, mas isso acontece em várias igrejas. Eu já vi gente que não estuda para o concurso público e pede para o Espírito Santo dar a resposta da questão. Se o Espírito Santo dá a resposta da questão, é fraude. É o Espírito Santo fraudulento. Porque se você não estudou, como é que o Espírito Santo vai te ajudar? O Espírito Santo pode te dar calma, paz, para você lembrar da resposta. Mas o Espírito Santo vai fraudar os outros. Minha filha, só para você eu vou contar. É a B. Ah, irmãos, que Espírito Santo é esse? Né? Eu já vi também anjo corrupto. O pastor, não é nem ancião, é o pastor pregando. Porque o anjo vai entrar lá no fórum e vai rasgar a tua sentença. Olha aí.
Já pensou se o Lula ouve um negócio desse, vai virar membro dessa igreja, para os anjos entrar lá e rasgar a sentença deles. Irmãos, essas coisas não são bíblicas. Deus não age dessa maneira. Deus é criterioso. Deus é rigoroso. Não é assim que Deus trabalha. Olha Eclesiastes 12:12. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado na carne. Aí eles falam, tá vendo, irmandade? Não tem que estudar, irmandade. Porque quem fica estudando tem enfado na carne e acaba se perdendo, irmandade. Mas olha o que o Salomão está dizendo em Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo o homem. Então o que ele está falando no versículo 12? Ele está falando que as coisas seculares, as coisas secundárias que a gente perde tempo, não traz edificação. Mas o que traz edificação para a nossa alma é o quê? É o estudar e guardar a palavra de Deus. É isso que o autor de Eclesiastes está dizendo. Aí ele vai lá, tira o texto do contexto, não lê o texto posterior. O versículo 13 deixa claro. Ele não está falando de estudar a Bíblia. Ele não está falando de estudar a verdade do reino de Deus. Inclusive eu nem pus aqui nos slides, porque agora o presidente, o anterior presidente da congregação, o senhor Marsola, ele veio falar a verdade para o povo, né? De tanto apertarem ele. Porque lá em 2 Coríntios 3, 6 e 7, eles falam que a letra que mata é a Bíblia. Não, a letra que mata aí é a lei. É a velha dispensação. E que traz vida é a graça. Mas agora eles já estão descobrindo isso. Mas no meio da irmandade lá, ainda há muito isso na cabeça das pessoas. A letra mata. Não vou ficar estudando a Bíblia porque a letra mata. Não, a Bíblia traz vida e vida em abundância. Ah, pastor, mas eu conheci um homem que leu a Bíblia tanto que ficou louco. Meu irmão, esse camarada, se estivesse lendo o gibi do tio Patinhas, ia ficar louco do mesmo jeito. O problema não é a Bíblia ou o gibi do tio Patinhas. O problema é o neurológico dele. Porque a Bíblia não deixa ninguém louco. A Bíblia deixa o homem sábio para a glória de Deus. Veja que interessante. O pregador deve ser julgado pela palavra de Deus. Lembra que eu disse aqui? Olha aí, 1 Coríntios 14, 26 e 29. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina. Eu estou dando doutrina aqui para vocês? Sim ou não? Eu estou dando doutrina aqui? Ok. Este traz revelação, aquele outro língua, oh glória. Ainda outro interpretação. Para ter língua tem que ter? Para ter língua tem que ter? Outro dia um pastor ligou para mim e falou assim para mim: vou mandar um rapaz aí para estudar teologia com você, pastor João Flávio, porque ele está querendo aqui, com umas ideias estranhas. Eu falei: qual é a ideia estranha dele que ele está aí? Não, ele está dizendo que a gente tem que parar de orar em línguas, porque a gente gosta de orar em línguas, fazer aquele barulho santo. E ele está falando que para orar em línguas na igreja tem que ter interpretação. Eu falei: rapaz, quem tem que vir para o seminário é você. Porque está escrito isso na Bíblia. Quando tem oração em línguas pública, tem que ter o quê? Interpretação. Tratando-se de profetas, e aqui profeta é aquele que ensina a palavra, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. E os outros julguem. Eu estou aqui falando e você está aí anotando. Preste atenção no que vou dizer. Jim Jones disse uma vez: joguem suas Bíblias fora. Eu sou a boca de Deus que fala com vocês. E num dia de ceia, ele deu 950 ceias envenenadas para todos aqueles que estavam com ele. E o povo sabia que estava envenenado, segundo alguns intérpretes do evento, do acontecido. E o que aconteceu? Aquele povo escutou Jim Jones e tomaram uma ceia envenenada. Quando o FBI chegou na Guiana Inglesa, aqui na América do Sul, encontrou aquele povo dentro do templo morto. Acharam ali guarda-chuvas, acharam bolsas, mas não acharam algo muito importante. Não acharam Bíblias, porque o Jim Jones mandou jogar a Bíblia fora. Meu irmão, você pode gostar de mim, do seu pastor, que bênção, deve gostar mesmo. Mas se o pastor pregar e não for bíblico, conversa com ele,
Se não tiver acordo, vai embora. Eu costumo dizer que tem o melô do Raul Gil evangélico, que é mais ou menos assim. O pastor pregou, você viu que não era bíblico, pegue sua biblinha e saia de mansinho. Alguém falou, mas é o banquinho, pastor. Não, o banquinho é da igreja. Porque o Raul Gil lá era o banquinho, né? Pega o seu banquinho, mas o banquinho é da igreja. O pastor não quer aceitar a palavra. Uma vez eu cheguei num pastor da igreja que eu me converti, ele pregava assim que o Espírito vive e fica vagando. Sabe lá em João 6,63? O Espírito vive e fica? Ele falava que o Espírito vive e fica vagando. É sério? Aí eu cheguei com o dicionário bíblico e falei, pastor, olha, o Hades, Sheol, Hades, está aqui, ó. É a mansão dos mortos, não tem espírito que vaga. Ele pegou o dicionário da minha mão e falou assim, você vai crer em quem, irmão? Em mim ou no dicionário? Eu peguei meu dicionário e falei, no dicionário, e fui embora. Sabe, irmãos, nós temos que ter critério com a palavra de Deus. Outra coisa, eu falo isso como pregador, eu fico feliz quando o irmão vem conversar comigo depois do culto. Queria entender melhor aquele negócio que o senhor falou, eu não entendi aquilo, como é que é aquilo? Oh, que maravilha, deu certo a pregação. Eu vou lá ensinar, eu não tenho problema com isso. Agora, quando a pessoa não tem conhecimento bíblico e você questiona ela, ela fica nervosinha. E lá na congregação é assim. Para o povo não criticar e não questionar as estultícias ditas em cima do púlpito, eles ensinam que é pecado questionar. Porque você está questionando Deus. Porque quem está falando ali não é o ancião, é Deus. Não estou dizendo que Deus não revela, não estou dizendo que não tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Não sou nada contra disso. Creio em todos os dons. Em todos. Mas você tem que ficar com a palavra, sempre com a palavra. Conclusão. 2 Timóteo 4, de 1 a 3, diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, a conclusão, irmãos, é o seguinte: a palavra de Deus é a diretriz central da nossa vida. É a palavra de Deus que tem que dirigir a nossa vida espiritual. A palavra do pastor, do ancião, do presbítero, do reverendo tem que estar de acordo com aquilo que está escrito. E eu, irmãos, entendo que uma das doutrinas mais perigosas da congregação cristã é essa ideia do pão quentinho. Em primeiro lugar, que a Bíblia tem 2000 anos. Então nós não deveríamos buscar o pão quentinho, nós deveríamos buscar o pão antigo. Porque a Bíblia é antiga. Tá certo? Segundo, irmãos, para eu ser usado para a glória de Deus, eu tenho que estudar a Bíblia. Eu oro. Deus pode colocar uma necessidade no meu coração da igreja, mas sempre de acordo com as Escrituras Santas. Na congregação, irmãos, eu tenho visto pessoas irem à loucura. Então, assim, irmãos, essa história de profetada não é adequado. Nós não podemos viver assim. Você tem que pregar a Bíblia. E a pessoa tem que ouvir a palavra e decidir se quer ou não obedecê-la. Amém? Amém? Que Deus tenha misericórdia da congregação. Que Deus tenha misericórdia desse povo que vive iludido, vive enganado, crendo na palavra de um ancião que não sabe nem quantos livros tem na Bíblia, ou o que significa até mesmo a palavra Bíblia. E pior, não sabe e se orgulha que não sabe. Ele acha que quanto mais ignorante, mais Deus pode usá-lo. Isso não é correto. Que Deus tenha misericórdia desse povo. Vamos ficar de pé e orar por eles?
Pastor, o senhor tem raiva? Não, pode deixar. Assim que eu terminar de orar, você pode encerrar. O senhor tem raiva da congregação? Não, eu tenho pena. Oremos. Senhor, nós oramos nesta noite, agradecidos porque vivemos em igrejas bíblicas, onde a palavra tem a centralidade. Senhor amado, nós oramos também por estes que estão sendo enganados, não só na congregação, mas em vários púlpitos aí pelo Brasil afora, enganadores, falsificadores do Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, misericórdia dessas pessoas que vivem no engodo e no engano. Que o Senhor possa salvá-los, despertá-los e continuar essa obra que o Senhor iniciou na congregação cristã no Brasil. Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Aqueles que têm parentes nessa seita, que o Senhor possa resgatá-los pelo teu infinito amor. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.